Quantos nessa noite querem ser alimentados por Deus aí? Então fala para a pessoa que está do seu lado, diz: Deus tem uma palavra forte pela sua vida. Mais forte, fala para ele: Deus tem uma palavra forte para você hoje. Pastor Nivon, vem cá, é o nosso pregador da noite, em nome de Jesus. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Nivon é o vice-pastor da igreja, é um companheiro, um amigo, um homem que tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família, e eu creio que Deus vai usar para abençoar a sua vida também nessa noite, amém? Vamos orar por ele, mesmo sentado, estenda as mãos daí, vamos abençoar a vida, o ministério dele, a casa, de uma forma especial. Senhor meu Deus, eu quero abençoar a vida do pastor Nivon, pastora Norma, sua casa, seu ministério. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles cada vez maior, e o Senhor dê a eles graça, saúde, unção, poder, fogo, glória, vida, e que a soberania do Senhor seja maior na vida deles, cada dia mais, em nome de Jesus. Usa ele, Deus, para falar comigo, com a igreja nessa noite, para nos abençoar na palavra. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus. É um prazer, irmãos, estar aqui para falar do amor de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, livro de Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Repita comigo, Senhor, para quem iremos nós? Amém? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? Coloca a mão sobre essa palavra, peça que Deus venha falar com você de uma forma tremenda, venha falar com cada um de nós nessa noite. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, fala com cada um de nós nessa noite, Senhor, de uma forma concisa, de uma forma, Pai, que venha, nós possamos entender com uma forma clara, Senhor. Fale com cada um dos irmãos que aqui está, Senhor. Fale comigo também, Senhor, que vou passar essa palavra, Senhor. Que seja o que está no seu coração e não no meu coração, Senhor. Que seja aquilo que o Senhor quer falar com a igreja e não aquilo que eu quero falar. Pai, me use nessa noite em o nome de Jesus. Amém? Amém? Diz aí para o irmão que está do seu lado, meu irmão, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Irmãos, Deus vai falar com você nessa noite. Você veio aqui porque Deus tem algo para tratar com você, para tratar na sua vida nessa noite. Amém? Nós vimos aqui num momento muito difícil, um momento em que Jesus está falando a todo mundo, está pregando a palavra, está ensinando como vai acontecer, como será nos últimos dias, como será a sua morte, como vai ser a sua crucificação. Então, e começa a ensinar o povo. E o povo começa a ir embora, cada um começa a ir para o seu lugar, a ir para a sua direção, ir para a sua casa, começa a abandonar os ensinamentos do Senhor Jesus, abandonar o Senhor Jesus. Então, todos partindo dali, então o Senhor faz uma pergunta para os discípulos: quereis vós também ir? E os discípulos respondem: para onde, para quem iremos nós? Irmãos, várias perguntas são feitas nas nossas vidas. Todos os dias nós temos que responder perguntas. Todos os dias somos questionados em várias coisas. Amém? Às vezes
tem perguntas boas, né? Perguntas ruins de responder, perguntas que nos trazem alegrias, perguntas que nos trazem tristezas. E todos os dias, todos os momentos, uma coisa é certa, eu lembro quando eu estudava, quando vinha a prova, as perguntas, eu tinha que acertar a maioria das perguntas, senão a nota era vermelha, né? É assim ou não é? Então, as perguntas, nós temos que sempre acertar as perguntas. Temos que buscar ser o melhor de resposta possível. Em todas as respostas que nós temos na nossa vida, todas as perguntas, questionamentos de nossas vidas, nós temos que ter o quê? A resposta certa. Senão, o que acontece? Nota vermelha. Irmãos, não é só na escola, é na nossa vida. Todos os dias, se você levanta de manhã cedo, você já ouve uma pergunta. Que hora que você vai começar a trabalhar? Vai ficar aí de boa o dia inteiro? Né? Quando a mulher é brava, é assim que ela pergunta. Que hora que você vai começar a trabalhar? Tem que dar um jeito. Aí depois vem as próximas perguntas. Cadê o dinheiro para comprar o pão? Então você tem que ter a resposta certa. Senão vai ter nota vermelha, vai ser reprovado. Irmãos, todos os dias, esses dias, hoje mesmo estava com meu filho, ontem eu perguntei ao meu filho, ele está com 17 anos, e esse é o último ano dele, do colegial, e o ano que vem ele tem que prestar vestibular. Esse ano já tem que prestar vestibular. Meu filho, qual curso de faculdade você vai fazer? Amém? Essa é uma pergunta, ele tem que decidir, tem que ter uma resposta certa. Se ele for escolher algo que ele não goste, a vida inteira ele vai pagar por sua resposta. A vida inteira ele vai pagar por sua escolha. Assim, todas as situações da nossa vida, quando nós escolhemos, quando nós respondemos a resposta errada, nós pagamos por aquela resposta. Dessa forma foi na vida dos discípulos também. Irmãos, todos os dias somos questionados em nossa vida, e nós temos que ter a resposta exata. Irmãos, nós temos que estar sempre prontos para responder para o Senhor, quando Ele vir nos perguntar. Amém? Na Bíblia, nós vemos várias vezes que os homens de Deus são questionados pelo próprio Deus, que Deus vem buscar resposta no homem. A primeira pergunta para a vida do homem, primeira pergunta que Deus faz para o homem, é quando o homem peca. A Bíblia fala que quando o homem vai ali, peca contra o Senhor, então ele se esconde de Deus. E na viração do dia, Deus vem para encontrar com o homem, Deus vem para falar com o homem, e não acha o homem. Vem a primeira pergunta de Deus para o homem: Adão, onde estás? Onde estás? É a pergunta de Deus. Irmãos, o homem tem fugido das respostas para Deus. Adão, ele estava escondido porque se achou em pecado, se achou em dificuldade, e várias vezes, irmãos, quando nós achamos que não estamos dando a resposta certa, nós escondemos de Deus para não responder, para não falar para Deus aquilo que temos que falar, para não responder para Deus aquilo que temos que responder. Nesses dias que nós vimos aqui, desse texto, os homens fugiram de Jesus para não ter que responder para Jesus a resposta correta, aquilo que estava no coração deles. Amém? E Deus tem nos levantado esses dias para trazer uma resposta que venha fazer a diferença na vida dessa cidade. Nós, a Igreja de Cristo do Jardim América, temos que dar uma resposta para Deus, temos que buscar as vidas, temos que alcançar almas para Deus, porque é isso que Ele quer de nós, é a resposta que Ele quer de nós. Amém? Almas para Deus. Irmãos, qual a resposta que Deus tem buscado em você? Será que você tem trazido uma resposta certa, uma resposta correta? Amém? Fala para o irmão que está lá: meu irmão, você tem que dar uma resposta para Deus. Deus espera de você uma resposta. Irmãos, aí você fala assim: não, mas Deus não me pergunta nada não, eu nunca vi, não escuto, como é que eu vou responder? A pergunta de Deus está na palavra. Ele sempre te pergunta. Deus te deu uma missão, Deus te deu algo para você fazer. Quando você levantou sua mão pela primeira vez e aceitou Jesus, Ele falou algo para você, Ele colocou algo em seu coração, Ele falou com você, e você, por algum motivo, em algum ponto da sua vida,
você deu para Deus uma resposta errada. E essa resposta fez com que, aos poucos, você fosse se reprovando. E muitos, não é o caso de você, tem tomado bomba nas respostas que tem dado para Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não é o seu caso, irmão. Você vai passar na prova de Deus. Amém? Nas perguntas que Deus faz para você. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus, Ele vem procurar em nós sempre resposta. O homem tem fugido de Deus com medo de dar essas respostas. Irmãos, nós não podemos ter medo, tem que sempre estar pronto para Deus, pronto para falar com Deus, pronto para responder a Deus à altura. Amém? Jesus, Ele chega para Pedro e faz uma pergunta para Pedro. Ele fala, e toda pergunta, irmãos, exige uma boa resposta. É assim ou não é? Toda pergunta tem uma resposta. Algumas perguntas nem tanto, né? Às vezes não tem como responder. Mas quando Deus nos pergunta, nós temos uma resposta para Deus. Pedro, ele respondeu para Deus. O povo daquela época acompanhava Jesus, sabe por quê? Por causa dos milagres, por causa daquilo que Jesus fazia, e não por causa daquilo que Jesus era. E nós não podemos ser dessa forma, buscar a Jesus, andar com Jesus, não pelo que Ele faz, mas porque Ele é, o que Ele é nas nossas vidas, o que Ele representa para nós. Irmãos, aquele povo procurava Jesus sempre porque o que Jesus fazia por eles, porque eles comiam quando Jesus multiplicava o pão, porque eles eram curados quando estavam enfermos. Eles nunca procuraram porque Jesus era o Messias, o grande Deus. Amém? Eles sempre procuravam Jesus pelo que Ele fazia e nunca pelo que Ele era. Nós, a igreja deste século, nós que estamos aqui nesses dias, não podemos fazer dessa forma. Nós temos que buscar Jesus pelo que Ele representa para nós, pelo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Amém? Diz para o irmão que está do seu lado, meu irmão, nós temos que buscar a Jesus todos os dias, não pelo que Ele faz nas nossas vidas, mas pelo que Ele, mais forte, pelo que Ele representa em nossas vidas. E a maioria das pessoas que estavam ali não estava preocupado com o que Jesus representava para eles, mas sim pelo que Ele fazia. Mas é na hora da nossa resposta, irmãos, é na hora de responder que nós fazemos a diferença, é que separamos os discípulos de multidão, é quando vem a resposta. A multidão faz o quê? Ela começa a sair uma atrás da outra, um atrás do outro. Mas os discípulos permaneceram. Na hora da resposta, os discípulos ficam, mas a multidão foge. Amém? Irmãos, nós vimos aqui toda a igreja, a maioria dos irmãos, não dessa igreja, mas que já passaram por aqui por outras vezes, quando nós precisamos de uma resposta positiva, o que acontece? Eles vão embora, um atrás do outro. Amém? Porque eles não aguentam a verdade da palavra, não aguenta quando Jesus fala, quando o pastor fala, quando ministra a palavra, e a palavra vem contra a vida deles, eles não aguentam o peso da palavra do Senhor Jesus, e vão embora. Quando é festa, quando está tudo bom, quando tudo é oba-oba, eles ficam aqui, tudo, se alegram, mas quando é preciso de uma resposta positiva, eles vão embora. É nessa hora, irmãos, que separamos o quê? Os discípulos da multidão. Nesse texto, os discípulos ficaram, apóstolo, mas a multidão foi embora. É na hora difícil que os discípulos ficam, e na hora difícil é que a multidão se vai. Amém? Diz assim, eu não sou multidão, eu sou discípulo. E mesmo na hora difícil, na hora que eu preciso dar a resposta, eu vou ficar aqui. Amém? Louvado seja Deus. Ainda bem, irmãos, que você fica aqui.
A resposta dos discípulos é diferente. Eu aceito a correção. Discípulo, ele aceita a correção, ele aceita a palavra, mas a multidão, ela responde diferente. A multidão fala assim: comigo é diferente. Eu não aceito pastor falar comigo dessa forma. Eu não aceito o líder falar comigo dessa forma. Eu sou diferente. Eu sei das coisas. Eu conheço, eu sei a verdade. O povo não vai me enganando desse jeito. Mas quando vem a palavra, ele pega e vai embora. A multidão vai embora por pouca coisa, mas os discípulos permanecem. Amém? Louvado seja Deus. Então, Pedro respondeu-lhe Pedro. Jesus, falando no versículo, diz: respondeu-lhe Pedro. Sabe por que Pedro foi o que respondeu? Porque Pedro era um especialista em dar resposta. Amém? Dar a resposta certa. Nós temos que ser como Pedro, saber dar a resposta certa. Nós temos que esperar para dar a resposta certa. Não podemos falar como qualquer um. Nós temos que ser discípulos e ter uma resposta que venha agradar o coração de Deus. A resposta de Pedro, ela agrada o coração de Deus. Não é uma resposta qualquer, não é uma resposta que venha desagradar a Deus, mas uma resposta que agrada a Deus. E Pedro estava acostumado a agradar o coração de Deus com a resposta que ele dava. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: vocês andando aí, o que o povo fala de mim? O que o povo fala de quem sou eu? Aí um pega e fala assim: não, uns falam que o senhor é Elias. Aí o outro discípulo fala: não, e outros falam que o senhor é João Batista, que ressuscitou e está andando por aí. E você, Pedro, que você diz que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluias. Aplauda o Senhor por isso. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Tu és o Cristo. Esta foi a resposta de Pedro, porque Pedro era um especialista em dar respostas para Deus. E nós, como os discípulos do Senhor, temos que saber dar as respostas que vêm agradar o coração de Deus. Irmãos, o que você tem respondido para Deus? Qual é a resposta quando Deus chega para você? Quem você diz que é o Senhor? Qual que é a palavra que você tem falado? Que Ele é o Cristo, o ungido da sua vida, o que faz a diferença na sua vida, o que move a sua vida? Ou você tem feito como a multidão, falado: eu não sei quem é esse Cristo, não sei quem é. Irmãos, nós temos que dar a resposta certa. Na escola, meu jovem, os seus colegas sabem quem é o ungido de Deus na sua vida? Quem é o Cristo da sua vida? Você tem respondido para Deus à altura na escola? Irmãos, você tem respondido para Deus à altura no seu trabalho? Aonde você está, você tem respondido à altura para Deus? Por onde você anda? O mundo tem visto Deus na sua vida? Irmãos, não basta nós falarmos que somos crentes, colocarmos uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Se não correspondemos como crentes, se não damos a resposta como crentes, nós temos que viver e andar como crentes em qualquer lugar que nós passarmos, temos que ser crentes. Amém? Hoje eu estava conversando com um pastor bem de manhã, e ele falava para mim: não, eu era líder de jovens, e eu marquei no domingo um ensaio com os jovens. Nós íamos fazer um coral para Deus. E aí eu marquei um ensaio. No primeiro ensaio foram uns 10 jovens. No segundo ensaio a mesma coisa. Mas no terceiro ensaio tinha uma festa na cidade. E aí sabe quantos jovens apareceu? Apareceram 4 jovens. Depois de uma meia hora chegou um lá, meio amassado. Sim, eu olhei para ele e falei: você está ruim, hein? Você passou a noite na farra. Ih, pastor, está dando para ver, hein? Cheguei em casa, era 5 horas da manhã. Sabe o que, irmãos,
não estão dando a resposta certa. Como esse jovem vai chegar num altar e vai cantar para o Senhor, como ele vai louvar ao Senhor, passou a noite inteira na festa, passou a noite inteira na farra, e depois chega para louvar ao Senhor. Que exemplo, que resposta que ele está dando para as pessoas do mundo, que resposta que ele vai dar para aquelas pessoas que viram ele a noite inteira na festa. Irmãos, nós temos que dar as respostas certas para Deus, temos que corresponder para Deus aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Irmãos, Deus tem te chamado, e Ele vai esperar uma resposta de você, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, meu irmão, pega nele assim, dá um balançado dele, meu irmão, Deus espera mais de você, Deus espera uma resposta melhor de você. Você não pode tomar bomba. Você nasceu para vencer. Você vai passar na primeira fase. Amém? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Amém? Está fraco, bate palma mais forte, irmão, senão você bomba. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que saber a resposta certa. Pedro, ele sabia dar a resposta. Porque tu és o Cristo, o ungido de Deus. Aleluias. As nossas respostas definem a nossa história, irmãos. A nossa resposta define a nossa história. Você pode ver, irmãos, se você dá a resposta certa, você vai alcançar o seu objetivo. Mas com a resposta errada, você não chega a lugar nenhum. Irmãos, nós, muitas vezes, nós nos tornamos derrotados por causa de resposta errada. Porque são as nossas respostas que determinam a nossa história. São as nossas respostas que vão falar aonde vamos chegar. Irmãos, Deus espera mais de nós. Às vezes vem uma pergunta, meu irmão, o apóstolo chega aqui e fala assim, meu irmão, quero ver aqui qual dos irmãos querem ir para Israel no ano que vem. Aí o irmão fala assim, não, mas eu até queria ir. Aí já fala errado, né? Eu até queria ir, mas eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. Resposta errada. Amém? Perguntou quem quer ir para Israel. Quem quer? Eu quero, eu vou de novo. Vai eu e a esposa. Amém? Próxima vez vai eu e a pastora. Amém? Irmãos, é as nossas respostas que vai determinar aonde vamos chegar. Irmãos, muitas vezes nós temos nos sentido derrotados por nossas próprias respostas. Eu não posso, coitadinho de mim. Existem pessoas que tudo que você fala com ela está falando, coitadinho de mim. Por que para mim não é assim? Eu vinha falando com a pastora hoje mesmo. Tinha um colega de serviço. Que misericórdia. Tudo que acontecia. Mas por que para mim não é assim? É só para os outros que é assim. Por que tudo acontece comigo? Por quê? Às vezes você tem sido dessa forma. Tudo que acontece, você começa a reclamar. Por que isso acontece comigo? Coitadinho de mim. O mal de muitos crentes, irmãos, não vou falar do mundo, não, crentes, os crentes se sentem muito coitadinho. Eu não posso, eu não dou conta, eu sou o menor. É igual Gideão, né? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pequena, a minha casa é a mais ruim, a minha casa é de chão batido, não tem ninguém. Por quê? Não tem como eu salvar ninguém, não tem como eu alcançar ninguém, porque eu sou o mais pequeno. Resposta de Gideão foi uma resposta errada. Porque quando nós temos o Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Aleluias. Essa é a resposta certa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós não podemos nada com as nossas forças, mas quando Cristo está em nós, quando Cristo está nas nossas vidas, nós podemos todas as coisas. E eu falo para você nessa noite, meu irmão,
Quantos levantam sua mão para receber? Você é um vencedor e pode todas as coisas em Cristo Jesus, que está na sua vida, que está na nossa vida, que está nessa igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, resposta errada é a resposta de Esaú. Esaú tinha um irmão que chamava Jacó. Certo dia, Esaú sai para caçar e não mata nada. E ali está Jacó, cara mais tranquilo, gostava de Deus, era apaixonado por Deus. Às vezes usava até meio errado, apóstolo, para alcançar a bênção de Deus. Está lá fazendo um guisado ali de lentilha, todo boa, e Esaú chega para ele. Fala, eu quero um pouco dessa lentilha. Ai, eu te dou. Mas quero a sua primogenitura para a minha vida. Eu quero as bênçãos de Deus que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe o que Esaú fala? Que me adianta primogenitura se eu estou com a barriga no fundo, com fome? Pode ficar com essa primogenitura, eu quero é comer. Resposta errada. Bombou. Amém? Essa é a resposta errada. A resposta de Esaú é uma resposta errada e definiu a sua história. A sua história foi uma história de derrota. O pai dele, quando foi ler para ele o qual seria, ele falou, vai servir ao seu irmão, vai ser escravo do seu irmão o resto da sua vida. Mas Jacó deu a resposta certa. Amém? Certo dia no Val de Jaboque, ele está lá, e aí vem o anjo de Deus. Ele luta com o anjo a noite inteira, diz a palavra. E no raiar do sol, quando o sol começa a brilhar, o anjo tem que ir embora, mas ele agarra ali, e o anjo fala, o que você quer que eu te faça? Me solta, eu tenho que ir embora. Não, me dá a minha vitória para depois subir. Eu quero a minha vitória para depois te deixar subir. Amém? Essa é a resposta certa, irmão. Essa é a sua resposta, essa é a nossa resposta. Eu quero a minha vitória para depois deixar subir. Amém? Quantos querem ser vitoriosos? Diga amém, diga glória a Deus. Aleluias. Eu quero a minha vitória. Eu quero a minha bênção. Essa é a resposta certa, irmão. Às vezes você não tem condição, às vezes você acha que não tem jeito, mas eu quero a minha vitória. Às vezes a sua vida financeira não permite, mas eu quero a minha bênção. Às vezes o seu trabalho não permite, mas eu quero a minha vitória. Amém? Tem que ser dessa forma, agarrar a Deus, agarrar as bênçãos de Deus com todas as nossas forças. Essa é a resposta do crente vencedor, do cristão que vai a algum lugar, um cristão que é abençoado. Amém? Amém? Quantos querem ser vencedor nessa noite? Diga amém. Eu também quero ser vencedor, irmão. E vencedor é dar a resposta certa para Deus. Amém? Irmãos, Faraó, ele deu uma resposta errada. E por esta resposta errada, toda uma nação pagou pela resposta de Faraó. Moisés chega para Faraó e fala, eu quero ir com o meu povo para adorar a Deus. Faraó, sabe o que ele fala? Não, não vai. E além de tudo, vocês estão tendo muito tempo para ficar pensando aí em Deus, em coisa de Deus. Sabe o que você vai fazer? Vai ter que dobrar o trabalho aí. Se você fazia 1.000 tijolos, vai ter que dobrar, vai ter que fazer 2.000 por dia. E ainda tem uma coisa, não vou dar mais palha no lugar não, você vai ter que buscar as palhas longe. Resposta errada. Toda uma nação pagou o preço por uma resposta errada. Irmãos, não deixe que pessoas paguem o preço pela sua resposta errada, pelo seu desânimo, pela sua tristeza, pela sua angústia, pelo seu espírito de derrota. Não deixe, irmãos, que a sua família, que várias pessoas venham a pagar por sua resposta errada. Mas ali tinha um homem
que deu a resposta certa para Deus. Um dia, no Monte Horebe, ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não consumia. E Deus chamou Moisés aquele dia para libertar o povo. Ele até temeu, ele até falou assim: eu sou meio gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou. Se é o Senhor que está mandando, eu irei, vou libertar o povo. Se o Senhor for na frente, eu vou com o Senhor. Se o Senhor vai comigo, eu vou também. Porque quando Deus está na história, é certeza de sucesso, é certeza de sucesso no seu negócio, é certeza de sucesso na sua casa, na sua família. Quando Deus vai à frente, você pode ir, você pode falar sim para Deus, que vai dar certo. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Quando damos a resposta certa para Deus, quando Deus está na frente do nosso negócio, tudo vai dar certo. Amém? O mundo, às vezes até assusta com as coisas que acontecem em nossas vidas, porque quando nós respondemos sim para Deus, nós vamos vencendo, vai caindo o portão de bronze, vai caindo todas as correntes, todas as amarras, tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem trazido derrota, tristeza, vai caindo por terra, quando nós aceitamos, quando nós respondemos, quando nós correspondemos a Deus, a bênção vem. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. Irmãos, Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Irmãos, não temos para onde ir, pois só Jesus é o caminho. Não tem, irmãos. Às vezes, muitos têm buscado seus próprios caminhos, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Pedro fala: para onde iremos, Senhor Jesus? Porque só o Senhor é o caminho. Irmãos, muitos têm se perdido por outros caminhos, porque não têm andado pelo caminho que é o Senhor Jesus. Pedro, ele tinha a resposta, porque ele sabia que o caminho era Jesus, que a direção era Jesus, que a nossa bússola era Jesus, que ele tinha a direção certa, ele sabia o local certo, ele sabia onde estavam os peixes ali no lago da Galileia, no mar da Galileia, ele sabia aonde estava a bênção, ele sabia aonde ia acontecer o milagre, amém? Porque ele é o caminho certo, só Jesus é o caminho certo. Irmãos, muitos podem fazer como o filho pródigo, procurar o seu próprio caminho, andar da sua própria forma, falar: eu não quero ficar mais aqui, eu não quero mais esse meu pai, eu não quero mais essa fazenda, eu quero o meu dinheiro, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir a minha vida. Às vezes você tem feito dessa forma, criado os seus próprios caminhos, andar pelo aonde o seu nariz aponta. Irmão, mas é a resposta errada. Pedro, ele falou: para onde nós iremos, Jesus? Para onde iremos nós? Que só o Senhor, é só o Senhor que dá a direção. Amém? Irmãos, quantas vezes você, jovem, tem buscado o seu próprio caminho e tem se dado mal? Irmãos, eu tenho 2 irmãos de sangue, e por várias vezes eles tentaram criar os seus próprios caminhos. Por várias vezes deram com a cara na parede. Por várias vezes. E é dessa forma. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia fala de um jovem que até tinha unção de Deus. Ele tinha algo em sua vida diferenciado. Às vezes, como eu, como você, ele tinha sobre a sua vida uma unção especial. E ele até andou nos caminhos do Senhor por um tempo. E depois ele resolve a criar o seu próprio caminho. Ele resolve andar pelas suas próprias pernas. Irmãos, isso é muito perigoso. Às vezes você até andou com o Senhor por uns tempos, ou está caminhando com o Senhor, mas está cambaleando. Mas eu te falo, irmãos, cuidado com o caminho por onde você anda. Cuidado com os caminhos por onde você escolhe. Porque muitos caminhos pode ser o caminho da cola. Amém?
Quem já colou na escola? Amém? Muitos podem ir para o caminho da cola. O caminho da cola, sabe o que dá? A professora toma a prova, você tira 0. Corre o risco. Muitos têm ido pelo caminho que pode levar ao caminho da cola. Irmãos, esse jovem que eu estou falando era o jovem Sansão. Ele era separado de Deus. Ele tinha uma missão, assim como eu, assim como você. Mas certo dia ele fala, eu não quero mais isso, eu vou escolher o meu próprio caminho, eu vou seguir o meu próprio nariz, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei da minha vida, pastor não vai tomar conta da minha vida, ninguém vai tomar conta da minha vida, eu vou criar o meu próprio caminho. Irmãos, quantos jovens, não é esses que estão aqui, mas os que estão lá fora, que escolheram o seu próprio caminho, irmãos, quando ele dá uma resposta errada, o caminho leva à perdição. Amém? O jovem, quando um amigo chega e fala, você quer uma pedra de crack? Ele fala sim. Ele está determinando a perdição, o final da sua vida, destruição e derrota na sua vida. Irmãos, quando você fala sim, a irmã da igreja, firme, jovem, abençoada, que chega um menininho do mundo, fala, querendo namorar com ela, e ela fala sim, é resposta errada, leva à perdição. Da mesma forma, o irmãozinho, abençoado, canta no louvor, dá glória a Deus, fogo puro, Deus tem plano, Deus tem projeto, e a menina do mundo, ele fica afeiçoado e fala sim. Faz igual aquela música, meu irmão, minha irmã, chuta que é laço, é fria, é resposta errada, leva à perdição, amém? Irmãos, da mesma forma, para cada um de nós, temos que prestar atenção naquilo que o mundo tem oferecido e falar não. A resposta para as coisas do mundo, nossa, tem que ser não. Amém? Mas Sansão não foi assim. Ele aceitou as coisas do mundo e começou a andar como o mundo, começou a falar como o mundo. Amém? Apóstolo, que eu tenho me preocupado com os jovens da igreja, que muitas vezes eles têm falado como o mundo, têm andado como o mundo. Temos que ter cuidado como nós temos andado. Porque quando nós andamos, nos misturamos com o mundo, pode ser perigoso. O caminho de Sansão todos já sabem. O que ele é? Ele é preso pelo exército filisteu. E quando ele é preso pelo exército filisteu, acontece 3 coisas na vida de Sansão. Primeiro, ele se torna escravo. Segundo, ele perde a visão. Terceiro, ele vai para o moinho andar na moinha em círculo. Então quer dizer, ele começa a andar em círculo. Irmãos, muitos cristãos têm andado em círculos, têm andado em volta, rodeando, não sai do lugar, não vai a lugar nenhum, porque tem andado em círculo. Por quê? Porque falou sim para o mundo, porque deu a resposta errada. Irmãos, Sansão, ele perdeu a visão, aquele sonho que Deus tinha dado para ele, a visão que ele tinha marcado para ele. Sansão perdeu a visão porque ele falou sim para o mundo. Amém, irmãos? Sansão, ele se tornou escravo ali dos filisteus, escravo do inimigo, porque falou sim para o mundo. Irmãos, a igreja tem que ter cuidado, os irmãos têm que ter cuidado quando falam sim, quando dão uma resposta errada, porque pode acabar como Sansão. Muitos têm sofrido. Às vezes você chega, a maioria das pessoas pedintes na rua são cristãos que se desviaram do caminho do Senhor. Sabe por que eles estão daquela forma? É porque eles são coitados? Não, porque deram resposta errada na hora, falaram sim, na hora que a resposta era não. Amém? E aqui nós vimos, Pedro, ele deu a resposta certa, irmãos. Pedro, ele deu uma resposta para o Senhor, que fez a diferença na sua vida. Amém?
o resultado das nossas respostas, nós iremos colher, o bem ou mal. Você pode ter certeza, irmãos, a sua vida é o fruto das suas escolhas, ou a sua vida é o fruto das suas respostas para Deus. Às vezes você está reclamando da sua situação, mas essa situação que você vive hoje é fruto das suas respostas para Deus. Quando Deus precisou que você correspondesse, você não correspondeu. Irmãos, nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que, nessa escola, nós temos que ter nota máxima. Amém? Nós somos diferentes do mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença nessa cidade. Chamou esta igreja para ser uma igreja diferente. Ela é uma igreja que vai crescer, mas uma igreja que vai crescer com qualidade, com quantidade e qualidade. Amém? Porque Deus, Ele está precisando, não é de números. Porque números, Jesus tinha ali, Ele tinha várias pessoas que estavam ali naquele momento, mas quando Ele precisou que correspondesse, saíram um atrás do outro e foram embora. Você não pode fazer parte da multidão, você tem que fazer parte dos discípulos do Senhor. Amém? Com Cristo na direção, irmãos, nas nossas vidas, nós sempre sabemos aonde vamos chegar. Amém? Quando Cristo está na direção das nossas vidas, nós sabemos qual é o lugar que nós vamos chegar. Amém? Fala para o irmão do teu lado, meu irmão, se Cristo está na direção da sua vida, com certeza, você tem um lugar para chegar. E esse lugar se chama lugar de vencedor. Lugar aonde nós passaremos a eternidade do lado do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte por isso, aleluias. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o que eu acho mais interessante da resposta de Pedro, está no versículo 69, que ele fala que nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Isso é uma resposta certa. Irmãos, essa resposta de Pedro, ela toca o coração de Jesus. Jesus, ele fica alegre com a resposta de Pedro. Jesus não se entristeceu porque a multidão foi embora. Porque a resposta de Pedro cobriu toda a tristeza que estava no coração de Jesus. Amém, irmãos? A resposta trouxe alegria no coração de Jesus. Será que nossas respostas, no nosso dia a dia, tem trago alegria no coração de Jesus? Tem comovido o coração de Jesus? Será que Ele tem se alegrado mais com as nossas vidas do que com as pessoas que se perdem a cada dia, que as pessoas que viram as costas para Jesus, as pessoas que deixam Jesus por qualquer coisa? Então Pedro fala para Deus, e nós temos crido. Irmãos, a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Então, Pedro, ele já dá uma resposta, e nós temos crido. Então ele fala, tudo é possível para mim. Tudo é possível quando eu creio. Tudo é possível na minha vida, porque eu creio em Jesus. Depois eu tenho conhecido, quer dizer, eu conheço, reconheço o que o Senhor é na minha vida. Reconheço aquilo que tem feito na minha vida. Eu conheço todos os milagres que o Senhor tem feito. Eu conheço o que o Senhor tem mudado em mim, como eu era e o que eu sou. Irmãos, muitas pessoas não têm conhecido a Cristo. Às vezes ele vem na igreja, mas não tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele vem na igreja, mas não tem conhecido ao Senhor Jesus. Às vezes ele vem por causa do irmão, ele vem por causa do colega, mas ele não tem um encontro com Jesus, irmãos. A igreja deste século tem que conhecer ao Senhor Jesus a cada dia. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus. Então Pedro, ele fala, nós temos conhecido que tu és o
Cristo, quer dizer o ungido de Deus. Irmãos, nós temos que saber que nós servimos, não é qualquer um, é o ungido de Deus. Amém? É Ele que faz a diferença em nossas vidas. Ele que muda a nossa história. Irmãos, eu não posso mudar a sua história. O apóstolo não pode mudar a sua história. Mas o Senhor Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a sua direção, pode mudar o seu caminho. Você às vezes tem sentido derrotado, mas o Senhor pode te dar a vitória. O Senhor pode mudar toda a sua história. Amém? E por último ele fala, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece, na última palavra, a autoridade de filho que Jesus tinha, a autoridade de Deus que ele tinha na vida dele. Amém? Irmãos, nós temos que reconhecer a autoridade que Jesus tem na nossa vida, a autoridade que ele exerce na nossa vida. Nós não podemos ser como aquela multidão que quando Jesus fala, que quando Jesus usa. Hoje, Jesus não está aqui para ministrar, mas Ele usa a vida do apóstolo para ministrar, Ele usa a minha vida para ministrar, Ele usa a vida de um dos obreiros, dos irmãos, qualquer um dos irmãos para ministrar, porque quando você está no altar ministrando, não importa o seu cargo, não importa o seu título, importa que Deus te usa, importa que Deus está sobre a sua vida, e quando Deus te usa, a palavra que vem é uma palavra de Deus. Amém? Então, nós temos que reconhecer autoridades na nossa vida. Muitas pessoas não têm chegado a lugar nenhum porque não reconhecem a autoridade sobre a sua vida. O filho não reconhece a autoridade do pai sobre a sua vida. O irmão não reconhece a autoridade do seu pastor sobre a sua vida. Amém? O aluno não reconhece a autoridade do professor sobre a sua vida. Nós temos uma crise, irmãos. As pessoas não reconhecem a autoridade sobre a sua vida. Ele acha que ele pode tudo, que ele faz tudo. Mas Pedro, ele traz algo que fez a diferença em sua vida. Pois nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor é a autoridade da minha vida. O Senhor é que muda a minha história. Amém, irmãos? Irmãos, ninguém pode mudar a sua história, só o Senhor Jesus. Mas para Ele mudar a sua história, para Ele mudar a sua trajetória, a resposta tem que ser certa. Amém? Irmãos, temos que escolher o caminho certo. Todos os dias é colocado diante de nós opções. Assim como Deus, Ele coloca uma opção na vida de Adão, ali no Éden. Ele fala para Adão, Adão, aqui está o jardim, pode ficar aqui, de todas as árvores que tem no jardim, de todos os frutos são seus, você pode se alimentar deles, pode aproveitar desses frutos, mas daquele fruto que está ali, do conhecimento, do bem e do mal, dele você não comerás. Irmãos, Deus tem nos dado escolhas. Você pode escolher, assim como Adão pôde escolher. Por que que Deus podia muito bem ter feito diferente? Deus podia ter colocado a árvore numa redoma lá, né? A prova de bala, feito lá um vidro, lá toda a prova de bala, para Adão não poder nem chegar. Mas Deus não é assim. Ele nos dá o poder da escolha. E essa escolha nós temos todos os dias da nossa vida. Deus te dá o direito de escolha. Seguir a Jesus ou não seguir. Todos os dias nós temos o direito de responder para Deus. Aí você fala assim, mas só eu que não aceitei Jesus, eu tenho o direito de escolher aceitar Jesus ou não? Também. Mas os cristãos, todos os dias, mesmo aqueles que já aceitaram Jesus, têm à sua frente o poder de seguir, de escolher seguir ou de deixar de seguir. Todos os dias. Mas nós temos que dar a resposta. Nós temos que corresponder à expectativa que Deus tem à nossa pessoa. Amém? Gostaria que você ficasse de pé agora. Aleluias. E gostaria de você que ouviu essa palavra, que entendeu, que quer dar uma resposta certa para Deus.
aceitando a Jesus, escolhendo o caminho. Às vezes você tem tentado escolher os seus próprios caminhos, mas deixa Deus escolher o seu caminho. Levanta sua mão onde você está, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite, e vem aqui à frente. Deus está te chamando, irmãos. Aí onde você está, é noite de escolha, é noite que o Senhor quer uma resposta de você. Amém?